da grandiosidade do dono desse tempo. Eu sempre vou tremer diante da grandiosidade e da onipotência, onipresença, onisciência do Deus que rege esse ministério, do Deus que governa as nossas vidas, que nos governa como igreja. As minhas pernas sempre vão bombear. O pastor Arlen mandou mensagem para assim: pastor, rapidamente eu vou te responder, mas eu preciso de um tempo aqui para confirmar com Deus, porque se eu for olhar só a minha emoção, eu venho aqui pregar todo dia até vocês enjoarem de mim. Se eu for olhar só a minha emoção, minha vontade, meu coração. Porém, eu não posso fazer somente a minha vontade, eu tenho que cumprir a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou. De confirmação, Deus testificou no meu coração para estar aqui com os irmãos e para mim um motivo de alegria estar aqui. Desde já gostaria de agradecer essa confiança que os irmãos têm na minha pessoa, não só na minha pessoa, né, mas naquilo que eu carrego, assim como a igreja carrega, com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus irá falar com a igreja essa noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Vamos ler do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Jesus Cristo, pois narra a história de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Quem for achando pode dar glória a Deus. Mateus 15, 1 ao 20. Amém? Todos acharam? Você sabe que todos se encontram para acompanhar a leitura juntamente com a igreja, para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado e todos compreendam o texto. Amém, igreja? Estou fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Gosto sempre de ressaltar isso, que a Bíblia que eu trago tem uma versão um pouco mais simples, então isso sempre facilitará a compreensão dos irmãos do texto também. Está escrito assim no subtítulo da minha Bíblia: Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Amém, igreja? Pode se sentar, glorifica o Senhor essa noite, aplauda Ele enquanto você tem o seu
Pode permanecer com a sua Bíblia aberta, é necessário para acompanharmos o texto. Amém. Que será ministrado essa noite, para melhor compreensão. Pois estava eu meditando, pedindo a Deus confirmação da palavra. Como eu já relatei, o pastor Arlen mandou mensagem, eu falei, pastor Arlen, até de noite eu vou te responder. Eu preciso buscar a confirmação de Deus, porque geralmente quando eu estou montando um sermão, Deus me usa para montar um sermão pela sua graça, iluminação do Espírito Santo. A mensagem fica ecoando a semana inteira. Deus vem e usa a caixa da padaria para falar alguma frase comigo quando eu vou comprar o pão pela manhã. Deus usa o colega de trabalho na obra, enquanto a gente está vendo uma raça para falar alguma coisa que reflete no texto bíblico. Deus muitas vezes usa minha esposa missionária política para me chamar a estudar uma passagem para eu refletir. Só que até o presente momento não havia nada em mente, devido à correria cotidiana. Estava realizando a leitura da Bíblia, mas aquela leitura do devocional, diário, prática de cada um, mas nada com profundidade do texto. E eu fui buscar de Deus e falar, Deus, qual é a mensagem que o Senhor quer levar para a igreja e principalmente falar comigo? Porque a mensagem tem que falar primeiro com o pregador. Verdade. Porque se eu chegar aqui e trazer para vocês um ensinamento que não se aplica a mim, eu também sou um hipócrita igual o fariseu aqui. A gente tem que viver o que prega, pregar o que vive. E essa frase foi ecoada na minha mente e no meu cotidiano a semana inteira. Estávamos na obra, trabalhando, e um dos pedreiros lá, também cristão, estava com uma conduta, e um dos outros peões falou comigo assim, tá vendo por que eu não vou para a igreja? Porque para mim você é uma coisa ou você não é nada. Não adianta eu estar lá no WhatsApp postando um textinho da Bíblia bonito, igual esse pedreiro está postando, e aqui na obra ele está humilhando todo mundo. E essa frase me machucou, me feriu. Me feriu muito porque me fez refletir, Deus, e a minha postura, como anda? Como será que anda o meu caráter aqui na vida real? Porque hoje na vida virtual, no WhatsApp, no status, no Instagram, nas redes sociais, é muito fácil se manter uma conduta de cristão. Você vai lá, coloca uma fotinha com a sua roupa de vir à igreja no domingo, posta os versículos bíblicos, fala da lei de Deus, fala da palavra de Deus, divulga um templo, mas e no dia a dia real, no convívio, como é que andam os nossos corações? Como é que anda a nossa conduta e postura perante ao Senhor Deus Todo-Poderoso? A nossa vida tem refletido verdadeiramente aquilo que a nossa vida virtual expõe muitas vezes? Ou será que temos vivido de aparência? É um grande questionamento que o povo de Deus tem que se fazer. O povo que se diz o povo de Deus tem que se questionar sobre conduta, sobre postura. Nessa passagem que nós lemos aqui, os fariseus e mestres da lei, eles foram tentar colocar Jesus à prova acerca da tradição judaica daquela época. Então é necessário entendermos a tradição judaica daquela época. O povo judeu era muito rigoroso na questão da higiene antes de se alimentar. O povo judeu tinha mania de lavar a mão assim sistematicamente, igual os protocolos de segurança da Covid-19. Não sei se os irmãos se lembram, quando foi o auge da pandemia, lockdown, que fechou tudo, em toda esquina que você ia, quem podia sair, toda vez que você pegava o telefone, ligava o jornal, tinha um especialista da saúde ensinando como lavar as mãos. Tem que lavar da ponta do dedo até o cotovelo, esfregar entre os dedos, a palma da mão, as costas da mão, enxaguar, lavar durante 30 segundos. Todo esse protocolo que para nós passou a ser novidade depois da pandemia, já era cotidiano na vida do povo judeu, principalmente do fariseu e mestre da lei. Já fazia parte do cotidiano deles como uma tradição de purificação. O povo judeu, naquela época, tomava banho toda vez que saía na rua e voltava para dentro de casa, lavava os pratos, os utensílios que ia se alimentar, coava tudo aquilo que ia beber. Eles tinham mania de deixar um paninho em cima de todas as vasilhas para evitar que o mosquito caísse lá, porque a mosca simbolizava a praga do Egito que Jesus mandou quando libertou o povo do Egito. Então era algo impuro. Eles coavam tudo, estavam sempre atentos, rigorosos, como se naquela época eles vivessem numa pandemia, quando tivemos que ficar rigorosos com a higiene. Porém, eles faziam isso para se manter puros, sem se contaminar exteriormente, porque o coração daquele povo já estava distante de Deus. Eles se purificavam exteriormente, lavavam pratos, utensílios, as mãos, com
normas de higiene, porém o lugar que mais precisava estar puro, que era o coração do povo, estava imundo, cheio de ego, de orgulho, de vaidade, de falsa crença, de doutrina. Era um povo que vivia apenas um teatro religioso, por usos, costumes, condutas. O povo que se chamava o povo de Deus já não estava mais voltado de coração para adorar a Deus. O povo que se dizia povo de Deus já não vivia mais de acordo com a lei e a palavra de Deus. Eles viviam de acordo com um mecanismo, um teatro religioso, de uma maneira robótica. Olha, anda na correia, eu tenho que ir para a sinagoga orar, eu vou orar na sinagoga, vou ouvir alguém ler os manuscritos sagrados, vou voltar para casa, vou tomar um banho, vou lavar minhas mãos, vou coar tudo que eu vou comer para não ficar impuro, mas de uma maneira exterior, porque interiormente falando, o povo já havia se perdido, distanciado do Senhor. O falar daquele povo não condizia com o agir. O falar dos escribas, fariseus, mestres da lei, era diferente da forma que eles agiam. Era aquele famoso: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Era uma conduta vã, era uma má conduta. Eles pregavam algo, mas viviam outra coisa. E é necessário que o povo de Deus comece a viver o que prega e a pregar o que vive. E esse é o tema da mensagem que foi revelado por Espírito. Aleluia, Jesus. Viver o que prega e pregar o que vive. É muito importante, porque é fácil chegar aqui e relatar um fato histórico, a doutrina, o uso e costume do judeu naquela época. Mas vamos tentar trazer para a nossa realidade, para o presente momento. Em quantas situações nós, como povo de Deus, que se intitula evangélico, cristão, protestante, batista, pentecostal, presbiteriano, que cremos em Cristo, professamos a nossa fé em Cristo, quantas vezes essa profissão da nossa fé não é apenas pelos atos, não é apenas por palavras, mas os atos muitas vezes são contrários àquilo que Jesus nos ensinou. Quantas vezes nós não temos a Bíblia de cor salteada, todo mundo sabe um versículo, um salmo, uma passagem da Bíblia, mas na hora de colocar em prática nós falhamos. Na hora em que somos testados, nós falhamos por não conseguir ser a Bíblia que nós tanto lemos. A Bíblia é a luz da igreja, ela não é a luz do mundo, pois o mundo não se importa com as sagradas escrituras. A igreja é a luz do mundo, vós sois luz do mundo e sal da terra. Então o povo de Deus precisa voltar a ser a Bíblia que o mundo tem acesso. E não é por saber de qual são tirados os versículos bíblicos, é por agir de uma maneira que evidencie que a palavra do Senhor, que o seu coração está entregue aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. O mundo tem que condenar o povo de Deus, o cristão, não por estar agindo semelhante ao mundo como tem acontecido, mas sim por ser diferente. A gente vai olhar para quando Jesus é levado preso ao sinédrio. O que condena Pedro é a sua postura. Vai chamar o empregado e vai falar assim: você é um dos servos de Jesus. Ele: não sou não. Vai chamando a pessoa e vai falar assim: você é assim, você se parece com eles, você anda que nem eles, você fala que nem eles. O que nos leva a uma reflexão: será que o mundo aí fora tem nos condenado por sermos evangélicos porque agimos como servos de Cristo, falamos como servos de Cristo, andamos como servos de Cristo, ou porque só falamos, mas os nossos atos não condizem com a postura de um verdadeiro cristão? É necessária essa reflexão. Ah, missionário, mas é uma palavra tão dura assim, algo assim já tão dois pés na porta. Mas não dá mais para brincar de ser crente, igreja. É necessário falar com seriedade. Não dá mais para ser igreja no domingo e na segunda-feira ser igual ao mundo. Jesus está voltando. Amém. Nós temos que ser a igreja do Senhor todos os dias. Glória a Deus. Temos que ser a igreja do Senhor no domingo, na celebração do templo, mas também na segunda-feira, no nosso local de trabalho, na nossa escola, faculdade, na nossa casa, na nossa vizinhança. Glória. E não é porque a gente sabe
mas é porque nós vivemos a palavra de Deus por temor a Deus, não por uma tradição, não por um costume, como é o fato relatado aqui nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos aqui, irmãos, ela vai acontecer logo depois de Jesus realizar a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Historiadores e estudos teológicos apontam que aproximadamente 20.000 pessoas se alimentaram nessa multiplicação de pães e peixes. Cada um desses 5.000 homens com uma esposa e 2 filhos já bateu fácil 20.000 homens. E eles vão apontar para esse milagre, esse sinal de Jesus Cristo, que já apontava para ele como o Messias. Porque esse povo estava há 400 anos ouvindo só o silêncio de Deus. Deus já não se comunicava mais com o povo, não se levantava mais profeta, e no meio deles não tinham mais sinais miraculosos. Havia se cessado esse sinal miraculoso de Deus, e eles notaram o profeta. Quando vem Jesus realizando seus sinais e maravilhas, aquele povo já reconhece Jesus, muitos como profeta, outros como mestre. Porém, os escribas e fariseus estavam tão apegados à sua doutrina, à sua forma de viver, à forma de agir, à norma, a conduta deles, que eles não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias, como o próprio pão vivo que desceu do céu. Pelo contrário, a cada ato milagroso de Jesus, os escribas e fariseus vinham querer tentar Jesus, questionar Jesus, tentando colocar Cristo contra a parede, tentando achar em Jesus algum erro. Mas nele não tem erro nenhum. Jesus nunca cometeu pecado, nele não há dúvida alguma, nele não há erro, não há engano. Ele é o Deus Todo-Poderoso, perfeito, sem pecado. Aleluia. Mas por uma tradição humana, os judeus estavam sempre esperando achar algum erro em Jesus. E por isso Jesus já não pregava mais em Jerusalém, já não estava mais andando em Jerusalém, porque os fariseus estavam todo o tempo tramando uma forma de matar Jesus. E Jesus saiu cumprindo o seu ministério, evangelizando, até que Jesus chega ao deserto com a multidão que o acompanha. Jesus se compadece pelo grande número de pessoas que ele teria que despedir para casa com fome, e realiza ali o sinal de multiplicar pão e peixe no meio daquele povo. Por se tratar de uma região desértica, os irmãos podem ler no capítulo 14 anterior, seria impossível que o povo judeu realizasse o seu ritual padrão de norma, de segurança, se quisermos chamar assim nos dias de hoje, de padrões sanitários. Era impossível que eles lavassem a mão da ponta do dedo até o cotovelo, que eles higienizassem pratos para poder se alimentar. Quando essa história do milagre, da multiplicação de pães e peixes se espalha, chega até os escribas e fariseus, em vez de eles reconhecerem Jesus como mestre, como Filho de Deus, o poder de Deus que tira o pecado do mundo, eles acharam uma brecha no milagre de Jesus para ir acusar. Aí eles chegam perto de Jesus para perguntar. Olha só, versículo 1 e 2. Então alguns fariseus, mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. Eles estão vindo de Jerusalém porque Jesus já não pregava mais em Jerusalém, como eu havia explicado. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus acabou de realizar um dos maiores milagres que aquele povo já havia visto, porque aquele povo não havia visto nenhum sinal miraculoso. Eles só ouviram falar dos seus antepassados. Jesus acaba de realizar um dos maiores feitos na frente deles. Em vez desse povo se render aos pés de Jesus e o glorificar, não pelo milagre, mas porque Ele é o próprio milagre. Eles quiseram achar uma brecha naquilo que havia acontecido para tentar questionar Jesus acerca de uma tradição humana. Senhor Jesus, por que seus discípulos vão obedecer a tradição dos líderes religiosos? Está aqui no versículo 2. Não foi uma ordenança de Deus. Eles estão tentando colocar Jesus contra a parede por causa de uma tradição humana que diz que é uma tradição de Deus. E muitas vezes, irmãos, nos dias de hoje, nós como igreja tentamos dizer para Deus qual é a forma que Deus tem que operar. Assim como os escribas e fariseus foram falar para Jesus. Seus discípulos estão transmitindo a tradições de líderes religiosos. O texto por si só já explica, nunca foi Deus que mandou que eles fizessem isso.
Nunca foi Deus que disse: olha, vocês têm que fazer de tal e tal maneira. Era uma tradição dos líderes religiosos. E é algo que nós temos que nos atentar. A religiosidade tem matado a espiritualidade do povo de Deus. O próprio Jesus está operando um milagre ali e eles vão questioná-los por causa de um padrão religioso, enquanto eles deveriam se render adorando ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Ele. Muitas vezes somos nós. Ah, Deus, mas como é que o Senhor pode falar na boca de um peão de obra que nem segue a igreja, para o pregador da noite, se ele não está de terno e gravata, se ele não está com a Bíblia debaixo do braço, se ele não está dentro do templo? Não, a nossa tradição como povo de Deus fala que se alguém vai falar em nome de Deus, tem que ser dentro do templo, domingo à noite, às 7 horas, com o texto, com o sermão. Irmãos, Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usou uma mula, Ele usa quem Ele quer, toda criatura se curva a Deus. Aleluia. Então, muitas vezes, por uma religiosidade nossa, Deus está falando o dia todo com a gente, assim como acontece comigo. Usa a caixa do supermercado para falar com você. Não, às vezes a gente tem que entender, né? Deus sabe de todas as coisas. E a gente ignora. Não é o pastor falando, não é o líder religioso. Aí a gente vai pegar um carro de aplicativo, um ônibus. Alguém de nós fala assim: não, mas a gente tem que entender, Deus sabe de todas as coisas. A gente ignora. Aí chega no trabalho, aquele colega de trabalho que não tem religião, não professa fé alguma, está entregue ao próprio prazer, à própria vontade. Vira para a gente conversa, não, mas a gente tem que entender, né? Deus sabe de todas as coisas. E a gente ignora. Porque ele não está vestido a caráter, ele não está dentro do templo, ele não está cumprindo um padrão religioso que nós mesmos criamos. Enquanto Deus continua a falar, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia, Jesus. Aí nós como igreja vamos questionar: Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor se calou. E eu imagino Deus falando do seu tom de voz, falando assim: meu filho, eu estou falando com o seu tempo todo. É no seu telefone, é com o seu vizinho, é com o seu parente, você que não quer ouvir. Larga essa religião de lado. Então, que religião vã é essa? Que você não ouve mais a voz de Deus? É só um teatro religioso, não é mais uma fé professada. O interessante é que os fariseus vão questionar Jesus acerca de um padrão humano, e Jesus responde com outra pergunta. Isso é o que mais me cativa na história dos evangelhos, relatado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Toda vez que alguém se achava sabichão demais, orgulhoso demais, é mestre da lei, é escriba, é fariseu, vinha questionar Jesus, querendo colocar Jesus em maus lençóis, se assim podemos dizer, Jesus não respondia a pergunta diretamente, ele respondia com outra pergunta. Podem reparar, sempre que alguém vem questionar Jesus com o fato, tentando colocar Jesus em mais lençóis, ele responde com outra pergunta: Senhor, pegamos essa mulher em adultério, a lei manda que a gente apedreje ela, o que a gente vai fazer? Jesus fala assim: vou perguntar, quem de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. É sempre assim. Senhor, é justo pagar o imposto? Jesus vai perguntar: peraí, de quem que é a imagem da moeda? Vocês estão conseguindo entender? Sempre que alguém se achava inteligente demais, esperto demais, conhecedor demais das escrituras e queriam questionar Jesus, Jesus nem respondia diretamente, ele respondia com outra pergunta. E assim também é com a gente, porque muitas vezes, devido ao costume, à doutrina, ao padrão religioso que nós seguimos para adorar a Deus, nós nos esquecemos de entregar o coração verdadeiramente a Deus e está se achando sabichão demais das coisas. Já não tem mais humildade para ouvir a palavra de Deus. Começa a questionar a Deus. Deus vai te responder com mais perguntas. Em vez de perguntar: Deus, por que o Senhor se calou? Passa a se perguntar: será que sou eu que não estou ouvindo a voz de Deus? Ah, Deus, por que eu não prospero? Será que eu ainda não entendi que isso aqui é um processo de Deus? Por que será que eu ainda não estou vivendo aquilo que era para eu estar vivendo? Aleluia, Deus. Porque sempre Jesus vai tratar assim. Ele se opõe aos orgulhosos, abate os soberbos, mas concede graça aos humildes. Aleluia. Sempre os discípulos reconheciam: Senhor, a gente não entendeu, explica pra gente. Ele chamava o secreto e explicava. Então falta para o povo de Deus ter um coração manso e humilde como o de Jesus Cristo, e reconhecer: Deus, eu sei que nada eu sei, nada eu sou, mas eu vim me humilhar diante do seu altar aqui. Faz a tua obra na minha vida, me ensina, Deus, a ouvir a tua voz, me ensina, Deus, a viver aquilo que eu tenho falado, não só falar por falar.
Senão seremos papagaios de piratas cristãos, só repetindo. Só metralhando salmo daqui, versículo bíblico dali, mas sem se atentar àquilo que Deus está falando por trás de cada salmo, cada versículo bíblico, o que Deus está nos direcionando por trás de cada palavra. Perceba, os fariseus vão tentar questionar Jesus. Por que os discípulos não lavavam as mãos? E olha como é que Jesus vai responder. Respondeu Jesus, versículo 3, igreja, capítulo 15 de Mateus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ponto, eles fizeram uma pergunta, Jesus devolveu outra pergunta. É sempre assim: Senhor, responde com que autoridade você está fazendo esses milagres? Eu respondo, mas ninguém responde. Batismo de João, era dos homens ou de Deus? Ele sempre vai fazer assim com quem é orgulhoso demais. Quer obter a resposta de Deus? Larga o seu orgulho de lado. Se humilha perante o altar do Senhor. Reconhece que você não sabe de nada e pede Deus para te ensinar. Tem muito crente, irmão, no dia de hoje quer chegar perante Deus e tipo assim: Deus, eu sou dizimista fiel, eu conheço a sua palavra, eu jejuo 3 vezes por semana, eu leio a Bíblia, eu faço devocional, eu quero resposta, Senhor. Deus vai te dar uma outra pergunta, tá? Mas o que é que você está fazendo com todo esse jejum, essa oração, essa leitura da palavra e dizimando? Está sendo verdadeiramente porque ama a Deus ou é só para mostrar para os homens que seguem uma religião? Quer ouvir a resposta de Deus? Faça teu coração humilde. Se desprende da tradição humana. Ah, não, porque Deus só vai falar comigo se eu estiver de joelho, no canto da igreja, no pé do altar. Se eu estiver em pé, Ele não vai falar. Ah, não, porque eu não posso orar aqui no meu quarto, não posso orar aqui dentro do ônibus, que aí Deus não vai falar. Isso é religiosidade humana. Isso é tradição do homem. Verdade. Quando Jesus dá o seu último suspiro na cruz e diz: Tetelestai, está consumado, está pago, o véu do Santíssimo Lugar se rasga de cima a baixo, simbolizando um acesso para mim e para você, a presença de Deus Pai Todo-Poderoso durante todo o momento, todos os minutos da sua vida, das 24 horas por dia que você tem, todos os dias, você tem liberdade para conversar com Deus, para falar com Deus, para chegar ao Senhor. Então vamos nos desprender da religiosidade e começar a voltar a sermos espirituais. Nos prendemos à espiritualidade que só nos é dada por intermédio do Espírito Santo de Deus, que também é o próprio Deus, terceira pessoa da Trindade. Precisamos voltar a ser guiados pelo Espírito Santo e não pela norma e pela doutrina da religião. Não é simplesmente o missionário Eliel falando aqui, é o próprio Jesus perguntando. Essa pergunta não vale só para os escribas e fariseus, não. Vale para nós também, para mim principalmente. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E em verdade. Existe verdade cumprida, um protocolo religioso, um teatro só para o seu vizinho te ver? Só para o pastor saber que você está na igreja? É em Espírito e em verdade. Não transgride o mandamento de Deus. Seja sincero. Jesus ainda vai falar para eles o porquê que eles transgridem os mandamentos. Pois disse Deus: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Aqui Jesus está evidenciando quão podre e corrompido era o sistema religioso daquela época. As pessoas, os fariseus, distorciam a palavra de Deus para caber dentro da sua norma de vida e assim diziam que ainda estavam cumprindo a lei de Deus. Mas com a tradição daquela época eles quebravam o mandamento. Porque a palavra de Deus é: honra teu pai e tua mãe. Não tem probabilidade de fazer diferente. Não tem si na palavra de Deus. Se possível, se honra seu pai e sua mãe. Não, é honra teu pai e tua mãe. Ponto final. Os fariseus viam a Bíblia e colocavam: mas se não for possível, Deus diz no primeiro.
Eles colocaram uma vírgula: honra teu pai e tua mãe, vírgula, só depois de dizimar na casa do Senhor. Se você tiver dinheiro só do dízimo e tiver que ajudar seu pai e sua mãe, você dizima primeiro e depois explica para o seu pai e para sua mãe que você já fez a parte que você podia fazer, porque você dizimou na casa de Deus. Estou falando assim para os irmãos entenderem o quão hipócrita, o quão louco era o que os fariseus ensinavam naquela época. Só que infelizmente esse ensinamento transcendeu gerações e perdura até os dias de hoje. Infelizmente tem ministérios por aí hoje que tem pastores pedindo 50% de dízimo. Hoje tem pastor falando assim: não tem problema não, você está faltando gasto na sua casa, você não pode deixar de ser dizimista fiel. Não tem problema não, se o seu vizinho está morrendo de fome lá, o que importa é que você foi lá e cumpriu o seu voto, a sua campanha. É em vão, é vão esse voto, esse dinheiro que você está depositando no altar. Deus não precisa de dinheiro não, Ele é o dono do ouro e da prata. A obra de Deus necessita de manutenção. Porém, o evangelho genuíno e verdadeiro, a verdadeira religião segundo Jesus Cristo, é aquela que alimenta os órfãos e as viúvas. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Só que já naquela época eles distorciam a palavra de Deus para caber dentro daquilo que eles aceitavam como realidade. E não é diferente dos dias de hoje. O que tem de cristão achando que a palavra do Senhor é self-service. Sabe como é restaurante self-service? Você chega lá e olha: ó, gostei, esse prato aqui eu quero. Ah, não, esse aqui eu não quero não. Ah, não, esse aqui é pesado demais, tira. Não, esse aqui é saboroso, vem pro meu prato. O que tem de cristão nos dias de hoje, usando a palavra de Deus da mesma forma, não é brincadeira. Ah, não, essa parte aqui de que eu vou prosperar, eu quero. Ah, essa parte aqui no mundo tereis aflição, não quero não. Ah, não, essa parte aqui de que eu vou ser galardoado, que eu vou receber a recompensa, eu quero. Não, essa parte de negar a mim mesmo e tomar minha cruz e seguir, não, eu não quero não. Não é diferente do que os escribas e fariseus faziam naquela época. Distorciam a palavra de Deus para caber dentro da própria realidade. O que tem de gente quebrando princípios bíblicos, não estou falando de tradição humana, por uma questão de querer adaptar a palavra à vida do ser humano, não é brincadeira. Irmãos, a palavra de Deus é coisa séria. Sim. É tão séria que para se cumprir Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós. É verdade. Morreu por mim e por você. Não tem meio termo. Jesus disse: é sim, sim e não, não. Porque passar disso é procedência do maligno. Então é com certeza na palavra de Deus que podemos afirmar que aqueles que têm distorcido a palavra para caber dentro da tradição religiosa do seu tempo estão sendo instrumentos na mão do maligno, não na mão de Deus. É distorcer. A palavra de Deus manda negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga. Quando tem um grupo religioso aí que por uma tradição de manter um templo cheio tem dito: se aceite, se te faz feliz não é pecado, se te faz feliz não tem problema. Pode até estar sendo feliz aqui na terra, mas há uma eternidade esperando. E lá não vai adiantar chorar, reclamar que não sabia, são todos indesculpáveis porque conhecem a palavra de Deus, mas com tradições humanas, para querer caber e ser aceito no meio da sociedade, distorceram a palavra de Deus. É verdade. Quando agrada, quando convém, obedece a Sagrada Escritura. Quando o bicho está pegando, todo mundo lembra da igreja. Pastor, ora por mim. Ô, pessoal da igreja, levanta o clamor. Ficou desempregado, está na igreja lá, prometendo tudo para Deus. Deus, eu vou ser dizimista. Deus, eu vou ajudar meu vizinho. Eu vou tomar umas cestas básicas. Deus abre a porta de emprego, a primeira coisa que Deus faz é esquecer da promessa. É assim mesmo. Aí esquece da palavra de Deus. Aí deixa a palavra de lado. Eu chamo isso de farisaísmo do século 21. É o farisaísmo dos dias modernos. Jesus vai dizer: se a nossa justiça não exceder as dos judeus, em vão somos justos. Então não condiz, não entra na minha cabeça um povo que se diz povo de Deus, mas que não quer seguir a lei de Deus, a palavra de Deus, honrando a graça que nos foi dada, a misericórdia do sacrifício de Jesus, um coração voltado ao Senhor, querendo obedecer ao Senhor. É uma geração que está querendo agradar a homens. Jesus vai dizer isso: vocês transgridem a lei de Deus por tradições humanas. E quantas vezes
no nosso dia a dia, no trabalho, numa faculdade, numa escola, na vizinhança, a gente transmite a lei de Deus para não ficar mal no nosso convívio. Não, meu patrão dele é crente, ele está falando uma heresia ali, mas eu não vou corrigir ele na palavra do Senhor, não, eu vou sair daqui caladinho. Ah, não, esse meu vizinho aqui todo dia está aqui, me perturbando. Em vez de você ir lá e orar por ele, você fala, não vou falar nada, vou ignorar ele aqui, é melhor, para eu ficar quietinho, para não criar atrito na vizinhança, para estar bem no meio da sociedade todos os dias. Nós transgredimos a lei de Deus, para caber dentro de um ciclo, para caber dentro de um espaço, de um ambiente, quando na verdade nós deveríamos estar honrando a palavra de Deus, para cumprir o que Jesus disse. Jesus disse: por amor ao meu nome vocês serão expulsos das sinagogas, serão perseguidos, serão entregues à morte, e quem fizer isso vai achar que está prestando um favor a Deus, quando deveríamos ter essa palavra enraizada no nosso coração. Sim, Jesus. Não, meu patrão odeia, que a gente acabou de fazer uma piada. Deus me dá sabedoria, põe a palavra na minha boca, Espírito Santo, eu vou corrigir ele sim. Vocês temem a homens ou temem a Deus? Nós tememos a homem ou tememos a Deus? Não, meu vizinho está aqui perturbando, vou falar com ele sim, ele é brigão, ele é o mais fabuloso do bairro, mas eu não tenho medo, porque o Deus a quem eu sirvo é maior que todo principado e potestade maligno que fala na boca do meu vizinho, e ainda que a vizinhança inteira me odeie, eu prefiro ser amado por Deus. Amém. Vou guardar a lei de Deus. Glória a Deus. Jesus vai continuar expondo. Ele vai dizer, versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Neste ponto aqui, Jesus já não era mais esse Jesus que pregam aí fora, né? Deus é amor, Jesus é amorzinho, ele vai passar a mão na sua cabeça. Nesse momento ele foi o Jesus que ele sempre foi: justo, reto, correto, temente ao Pai. Ele mesmo disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Em nenhum momento se curvou perante a homem. Quando nós, como povo de Deus, e nos intitulamos cristãos, podemos estar todo momento nos curvando a homens e não a palavra de Deus, não obedecendo a palavra de Deus. Jesus vai expor que é algo muito sério, um povo que honrava a Deus, que sabia a lei, que sabia a Sagrada Escritura, que conhecia a história dos antepassados, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, conhecia a história dos profetas, mas era só da boca, o coração estava longe de Deus, longe de Deus. Não é diferente dos dias atuais. Nós vemos aí, cada esquina tem uma igreja, tem um templo religioso. Se você abrir seu celular agora, você vai ver algum convite para algum evento, algum templo, algum congresso, alguma vigília, reunião de vasos, encontro de mulheres, congresso dos gideões, templos lotados, pessoas que cantam todos os louvores entoados, todas as canções, todo mundo com Bíblia na mão, todo mundo lendo a palavra e sabendo a palavra que está sendo ministrada, mas em vão, porque o coração está distante de Deus. Esse povo que está aí enchendo o congresso, enchendo o templo, fazendo encontro de vaso, encontro de mulheres, encontro de Débora, de Gideão, daqui a pouco vai até acabar a referência bíblica para eles fazerem encontro. Vai ser encontro de todos os livros da Bíblia, e não vai ter mudança, porque o coração está distante do Senhor. A caminho daqui dentro do Uber, nós passamos por um tempo, Casa dos Milagres, lotado. E eu lembro de falar assim para o missionário Monique: o verdadeiro milagre vai ser esse povo sair daí transformado. O verdadeiro milagre vai ser esse povo sair daí com mudança de postura, com a palavra de Deus no coração, mas também nas práticas. Porque esse mesmo povo que está ali cantando, enchendo o congresso, que sabe palavra, sabe Bíblia, dentro de casa são instrumentos da mão de Satanás. É um povo que de paletó, gravata, saião dentro da igreja, louva ao Senhor, mas dentro de casa o coração está na Netflix, está na novela, está no futebol, está no jogo do Galo, está no jogo do Corinthians, está
no Instagram, está na rede social, está no sorteio de não sei o quê. É um povo que louva a Deus com lábios, mas chega dentro de casa e não conversa com o vizinho, trata mal a mulher, são adúlteros, impuros, alcoólatras, imorais, espancam os filhos. Um povo que só honra a Deus com os lábios, mas a conduta está distante de confessar que verdadeiramente é um servo de Deus. Não é diferente. Nós, como povo de Deus, temos que fazer a diferença. Sim, Jesus. Nosso professor de teologia, o professor Guilherme Ferreira, falou uma frase no passado, enquanto ele nos ensinava sobre ética cristã, que ficou marcada na minha mente e bagunça muito o meu coração. Você quer conhecer verdadeiramente um homem de Deus? Procura saber como é que ele é dentro da casa dele. Jesus. Você quer conhecer verdadeiramente a mulher de Deus? Procura saber o que os vizinhos falam dela. Quer saber se verdadeiramente é um jovem dedicado ao Senhor? Pergunta na faculdade, na escola, quem é ele. Olha como é que ele trata os pais. Olha como é que o pai trata o filho. Qual é a educação que ele dá para o filho. Olha como é que o marido trata a esposa dentro de casa. Olha como é que a esposa cuida do seu lar. Estou falando aqui à luz das Sagradas Escrituras. Que cristão é esse? Que servo de Deus é esse? Que louva o nome de Deus no domingo, dentro do templo, mas na segunda-feira espanca o filho, mas na segunda-feira briga com a mulher, mas na segunda-feira no trabalho está lá, ó, na rodinha daqueles que estão falando de imoralidade sexual. Durante a semana só sabe falar de futebol, só sabe falar de política. Que povo é esse que se diz povo de Deus? Faz congresso, sapateia, relanceia, pega fogo dentro da igreja. E a nossa cidade continua entregue à corrupção. O nosso país continua entregue à imoralidade. Pelo número de congresso, o número de gente que se destina cristão, o número de eventos, o número de shows gospel, o número de templos abertos. A nossa nação inteira já deveria ter tido uma mudança de conduta e de caráter, se verdadeiramente todo aquele que se diz povo de Deus tivesse uma postura de povo de Deus. Verdade. É um povo que fala o nome de Deus, são líderes que falam o nome de Deus contra a corrupção, mas dentro de casa tem gato na luz, tem gato na internet, tem gato na água, está sempre procurando um jeitinho ali de lucrar. É um povo que fala contra a imoralidade, mas é fofoqueiro. Que povo de Deus é esse? Que povo de Deus nós temos nos tornar, quando na nossa roda de fofoca o principal assunto é a vida do outro e não a palavra de Deus para edificar a igreja? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Será que verdadeiramente com o nosso coração estamos honrando ao Senhor? Com uma postura que foge da aparência do mal, que nega a própria vontade, o próprio desejo, que nega a preguiça, que nega o desânimo, que nega tudo para seguir a Jesus. É muito fácil falar: Jesus, eu te amo, Jesus. Estampar na camiseta, no adesivo, postar na rede social, mas não tem coragem de dar um prato de comida para um morador de rua, não dá uma cesta básica para o vizinho. É muito fácil falar, chegar aqui, contar uma bela história, ler um texto, mostrar que você estudou, que você conhece a fundo. Coloque em prática. E aí que nós vamos saber. E aí que Deus faz a separação do joio e do trigo. Quem verdadeiramente adora o Senhor, adora em qualquer circunstância. É muito fácil adorar a Deus, louvar o Senhor de boa quando a geladeira está cheia, quando a saúde está em dia, quando o casamento vai bem, quando tudo flui na faculdade. Adorar a Deus de má assim é muito fácil. Temos que adorar a Deus de coração quando vem um dia mau, a adversidade, a enfermidade chegou dentro de casa, o casamento está em crise, o filho está rebelde, está desempregado, teve que trancar uma faculdade, teve que postergar, adiar alguns sonhos. É aí que sabemos que somos verdadeiros adoradores do Senhor, porque o nosso coração não se entristece com situações terrenas, porque nós sabemos que a nossa recompensa não é aqui na terra, é lá no céu, é lá na glória.
Aleluia, Senhor Jesus. Jesus vai continuar dizendo. Jesus chamou para si junto e disse à multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-os, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Jesus vai aqui exortar, ensinar a multidão sobre um princípio que estava faltando no meio daquele povo. Por causa da tradição religiosa, aquele povo estava ali com medo do que Jesus podia dizer. Jesus vai dizer assim: ó, vocês estão aí purificando o braço, mão, talher, coando tudo, mas não é o que entra pela boca que contamina o homem, não, é o que sai. Jesus vai ensinar que o que é impuro mesmo é o que é produzido no coração do homem. Se o coração não está entregue ao altar do Senhor, aos pés do Senhor, tudo aquilo que sair da boca vai ser impureza, vai ser obra da carne. Os discípulos vão perguntar para Jesus: você está vendo aí que os fariseus ficaram chateados com o que você falou? Não. Jesus vai ensinar para eles: deixa eles falar. São cegos conduzindo cegos. O que é que nós vamos aprender e aplicar para a nossa vida? Irmão, tem muito crente, muito irmão nosso em Cristo se calando perante a falsos mestres, lobos, líderes imorais, com medo do que essa doutrina religiosa, com medo do que uma sociedade religiosa pode pensar deles. Chega, a igreja de Deus não pode se calar com medo do que homens de doutrina humana podem fazer com a igreja. Cabe a mim, cabe a você se levantar e expor: não, essa liderança não agrada a Deus, essa liderança não obedece às Sagradas Escrituras. Não, esse meio onde eu estou, por mais bonito que seja o templo, por mais bonito que seja o louvor, por mais eloquente que seja o pregador da palavra, o coração aqui dentro desse templo não está voltado a Deus, então eu não posso mais estar nesse meio, eu tenho que levantar e calar. Não pode ficar com medo de que as pessoas vão pensar, vão ficar chateadas. É o que Jesus está falando aqui no Código do Senhor. O fariseu ficou chateado. Jesus vai com ele assim: deixa, eles são cegos de aos cegos. Aleluia. E o que me levou a uma reflexão enquanto eu li esse texto, andando pela Praça 7 ali, região do Pirulito, a gente sempre vai ver surdos, mudos conversando, pessoas cegas muitas vezes ali pegando informação e atravessando. Eu via muito isso quando eu trabalhava na região central. E às vezes surpreendia quando realmente a gente viu um cego guiando o outro. A gente via muito isso lá. Um pegava no braço do outro e ia tateando, porque ele conhecia ali aquele local do centro, ia pelas marcações no chão. Só que até certo ponto, porque depois de um certo momento ali tinha obra na rua, mudava, eles poderiam ficar perdidos. Então o que Jesus quis expor aqui é que um cego pode guiar outro até certo ponto, mas o destino certo dele é o buraco. Então, se nós, como igreja, quisermos fechar os nossos olhos perante a palavra de Deus e deixarmos falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, verdadeiros lobos guiando a igreja e o seguir, o nosso destino é o buraco também, e esse buraco é a condenação do fogo eterno. Aleluia. Tudo isso com medo do que vão falar. Mas se eu chegar e expor isso aqui, eu não canto mais em tal igreja. Missionário, mas se eu chegar e falar isso, não me convidam mais para pregar em tal congresso. Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. É Deus. É a palavra de Deus. Procure ser amigo de Deus. Não seja guiado por um cego. Não deixe que um falso mestre te guie até um buraco, da onde Jesus não vai poder te tirar. Porque você sabe a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus. Aleluia. Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Quando nos foi dada a palavra do Senhor, os nossos olhos se abriram. Não podemos mais querer fechar um olho para a verdade e seguir aquilo que não agrada a Deus, nos calar perante aquilo que ofende a Deus. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus.
E filhos obedientes se importam em honrar os seus pais. Aleluia. Eu me lembro que na minha infância e juventude, a minha maior alegria era fazer algo, minha mãe chegar em casa e ficar feliz. Minha mãe sempre trabalhou muito, criou eu e minha irmã sozinho, não teve marido, depois de muito orar recebeu um milagre, que é o nosso irmão Marcelo está ali, resposta de oração. Mas a nossa infância toda foi somente eu, minha irmã e minha mãe, criando a gente. Quando eu era criança, já desde muito cedo, meus 8 anos de idade, já tomava conta da minha irmã menor com 6, tomava conta da casa. E minha maior alegria era quando minha mãe chegava em casa e a casa estava toda arrumadinha, a comida estava ali quentinha, conforme eu fui crescendo, a casa arrumadinha, minha mãe ia na escola, as minhas notas eram boas, minha mãe saía, os vizinhos falavam: "Nossa, seus filhos são obedientes, eles não abrem o portão, nossa, seus meninos educados." E eu no comércio da esquina, o comerciante desse lugar falava assim: "Nossa, seus filhos são muito educados, você é uma ótima mãe, que boa criação." Por que eu estou dando esse exemplo? A gente tem que trazer isso para a nossa vida cristã com Deus. Nós somos filhos de Deus, então temos que nos importar e agradar a Deus. As pessoas têm que olhar para nós como filhos de Deus e falar assim: "Não, verdadeiramente você é servo de Deus, olha lá como é que é honesto, paga as contas um dia, olha como é que é justo, olha como é que é educado, como é que trata o outro com amor, com generosidade." Essa mesma doutrina que eu tinha quando criança, não, eu quero ver minha mãe feliz. Nós temos que ter agora na vida espiritual com Deus. Não, e se eu fizer isso aqui, vai agradar o meu Deus? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar honrando o Pai Celestial, eterno Criador de todas as coisas. Meu maior prazer, minha maior felicidade tem que ser cumprir a lei, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, honrar a Deus, honrar o Senhor, não só com palavras, mas com os meus atos. Breve Jesus voltará. E quando Ele voltar, é bom que não nos ache dispersos. Aleluia. Se Jesus voltasse agora, Ele iria nos encontrar como um filho que quer agradar a mãe, que foi trabalhar com a casa arrumada, comida pronta, a vida em dia. Se Jesus voltasse agora, Ele iria nos encontrar como a igreja, a noiva, limpa, santa, sem mácula, com a lamparina acesa, esperando a vinda do noivo. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Pois Jesus vai continuar. Pois Pedro vai perguntar para ele. Então Pedro pediu: "Explica-nos a parábola." "Será que vocês ainda não conseguiram entender?" perguntou Jesus. "Não percebe que entra pela boca, vai pelo estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois no coração estão os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro." Aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, toda vez que se refere a coração, não está se referindo aqui ao órgão que bombeia sangue. Está se referindo ao sentimento do homem, da mulher, ao sentimento da humanidade, do servo de Deus. Então, quando Deus vai dizer aqui, Jesus vai dizer que o que entra pela boca é expelido, lançado fora, não contamina, mas o que sai pela boca é o que contamina. Jesus também vai dizer outra vez que a boca só fala daquilo que está cheio no coração. Jesus está nos ensinando um princípio, que não adianta nada você ter a Bíblia bonitona de estudo, você frequentar um templo religioso segunda, quarta, sexta, domingo, participar de um congresso, andar de terno, gravata, vestidão, saião, se o seu coração não está cheio da palavra de Deus. É verdade. O coração está cheio de tudo aquilo que é mundano, de imoralidade, está cheio de stream, cheio de Netflix, cheio de rede social, cheio de política, cheio de futebol. Não tem mais espaço para a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá no livro de Apocalipse: "Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei." Glória a Deus. Porque trancamos Jesus do lado de fora, ao encher o coração daquilo que não agrada a Jesus. É isso que Jesus vai ensinar aqui. Muitas vezes não é o que entra que está contaminando, não. Muitas vezes você pode sim, não é que você seja um careta da linguagem popular, não pode ter televisão em casa, não pode ter rádio em casa, não pode ter acesso à internet. Você pode ter sim, irmão. Aleluia. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que essas coisas não podem tomar no seu coração um lugar que pertence ao Senhor Jesus. É muita gente que quer ser alimentado pela palavra
domingo à noite, ser cheio da presença do Espírito Santo, mas durante a semana inteira só consumiu Big Brother, Netflix, só consumiu futebol, só leu sobre política, não leu a palavra de Deus. Não é um erro ter um momento de lazer, mas o seu momento de lazer não pode te tomar o seu momento de devoção ao Senhor. É verdade. Tem que ser proporcional. Você pode sim ter um momento de assistir sua série com seus filhos, com a sua esposa, seu momento de passeio, mas e o momento de leitura da palavra? E o momento de oração com a porta do quarto fechado em secreto, orando ao Senhor? De 24 horas do dia, quantas você passa orando? Quantas você passa lendo a palavra? Missionário, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, mas todo mundo tem tempo para ficar rolando vídeo de 15 segundos no telefone. Vai subir, dá like, compartilha. E olha aqui, tal time perdeu. E olha aqui, tal político falou besteira. E olha aqui, não sei quem ganhou tal reality show. E vai passando, vai passando. Arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Continuar desse jeito no meio de dia, você vai arrastar pra baixo, irmão. É verdade. É uma realidade. Não é o que está entrando que está contaminando, é o que está saindo. Porque é isso que nós temos consumido, que a igreja de Deus tem consumido, tem tomado o lugar de Deus no coração do povo de Deus. E aí na hora de falar, você não consegue mais distinguir quem é servo de Deus e quem não é. Infelizmente, na hora que o pessoal começa a falar, está tendo uma rodinha ali falando de assunto imoral no serviço. Quem deveria dar exemplo e ser referência, que somos nós, a igreja, o povo de Deus, entra no meio do assunto e domina o assunto. Sabe mais que o povo que não tem a palavra, não congrega, está falando de futebol, do nada levanta um técnico que deveria ser pastor no meio do trabalho. É verdade. Aí está falando de reality show, e deixa eu levantar um missionário de Deus para pregar a palavra com aquilo que foi enchido no culto. Essa pessoa sabe mais do reality, da estratégia do jogo, do que aquele que não foi para a igreja. Meu Deus. O que está contaminando é o que sai. Se diz povo de Deus, mas da boca está saindo só imoralidade, está saindo só idolatria, saindo só aquilo que não convém, não agrada o Senhor. É tempo de voltarmos o nosso coração à palavra de Deus, voltarmos ao primeiro amor, ao princípio de tudo. Sabe aquele fervor, aquela chama da juventude, de quando era taxado de louco. Há quanto tempo ninguém fala que você é careta porque você só sabe falar da palavra de Deus? É uma reflexão. Há quanto tempo, irmão? Porque se a sua vida está tranquilinha, assim, águas calmas, tem algo de errado com a nossa postura como igreja. O diabo não vai perturbar quem não está incomodando ele. O nosso adversário não vai se levantar contra aquele que não está obedecendo a Deus. Missionário, é fácil você falar, você não sabe a luta, a adversidade que eu tenho enfrentado em casa. Glória a Deus, meu irmão. O inimigo tem se levantado somente porque em você Deus tem achado graça para fazer a diferença, para ministrar o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Nunca vi um ladrão arrumar uma casa vazia. Por que o inimigo está tentando contra a sua vida, se não tiver essa palavra de Deus? Então é necessário sim voltarmos o nosso coração à palavra de Deus, e que dos nossos lábios só saiam palavras que edificam, que no nosso meio, aonde nós chegarmos e colocarmos a planta dos nossos pés, possamos ser como sal, fazendo a diferença. A principal característica do sal é despertar a sede, que nós possamos despertar no mundo aí a sede de beber da mesma água que nós bebemos, Jesus, a maravilhosa fonte de água viva. Amém. Glória a Deus. Que possamos ser como luz. A luz não pede licença para trevas, ela chega, dissipa as trevas. Que no nosso meio possamos ser um raio de luz na mão do Senhor, para guiar aqueles ao nosso redor, ao caminho de Deus. Guiar aqueles que estão perdidos em trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só umas palavras, não é com ato, é com conduta, é com mudança de postura, com mudança de atitude. Começa hoje, irmão. O maior milagre que nós podemos viver enquanto igreja do Senhor, enquanto povo de Deus, é uma transformação genuína no nosso caráter, na nossa mente, no nosso entendimento. Que possamos ter a humildade do profeta Isaías, que quando teve uma visão do trono de Deus disse: ai de mim, Senhor,
que sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de impuros lábios. Eu não estou aqui tentando ser um mais santarrão, não. Aleluia. Eu também sou um pecador, miserável, pobre, cego, nu. Careço da graça de Deus, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Mas esta noite o Senhor me trouxe aqui para chamar a igreja a uma reflexão. A mesma reflexão que Ele me fez fazer a semana inteira. Temos vivido aquilo que nós pregamos? Temos pregado aquilo que vivemos? É necessário viver o que prega e pregar o que vive. Amém. Que essa possa ser uma noite de arrependimento, de transformação, de renovo de aliança com Deus, de mudança de caráter, de conduta, de um coração verdadeiramente entregue a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé e fizesse uma oração e orasse comigo. Vamos apresentar a Deus a oração mais sincera que nós podemos fazer nessa noite. Aleluia, Jesus. Ah, missionário, eu não sei orar, missionário.